Olá pessoal, eu sou Edson do canal Board Game Guará 2 e hoje no nosso quadro O que vem na caixa eu vou mostrar para vocês o jogo Paris. Paris é um jogo que foi lançado aqui no Brasil no final de 2020 pela editora Grok Games e tem um grande chamariz que é os autores desse jogo, que é Wolfgang Kramer e Michael Kisley, que são autores que eu gosto muito, que fizeram excelentes trabalhos solos e também trabalhos em conjunto, inclusive ganhando vários prêmios. Essa dupla é responsável pela trilogia das máscaras, que é o Tikal, Mesca e o Java, que foi relançado como Cusco, e também pelo jogo Torres. E além disso, eles têm excelentes jogos sozinhos. Então, Paris se passa na França, como o próprio nome já diz, no período de 1900, onde nós fazemos papel de investidores imobiliários e vamos construir a cidade ao redor do Arco do Triunfo. Aqui na parte de trás a gente tem uma descrição do jogo, uma descrição histórica de quando se passa e o papel que a gente vai fazer no jogo. Ele tem a imagem aqui dos componentes montando uma mesa de jogo. Temos aqui o conteúdo e aquelas informações básicas que eu gosto de passar para vocês. A idade indicativa é 14 anos ou mais. Eu creio que no site do Board Game Geek essa idade é menor, talvez ela seja 14 anos por uma questão de legislação brasileira. Ele é um jogo para 2 a 4 pessoas e aqui na caixa está falando que as partidas duram em torno de 90 minutos. Então vamos remover o plástico da caixa, olha só. Bom, plástico retirado, eu quero destacar para vocês, é uma caixa um tanto quanto pesadinha. E vamos abrir a tampa dele, olha só. Vou mostrar para vocês a tampa. Não tem acabamento interno, a qualidade é boa. É uma tampa que não é tão rígida assim, mas ela cumpre muito bem o seu papel. Olha, eu gostei da tampa da caixa, achei bem legal. E não tinha falado, mas vou falar aqui, a arte eu achei bem legal, essa arte da caixa, com aqui o Arco do Triunfo, a carruagem representando a época que o jogo se passa. Então a gente já vê aqui, ó, tem a sílica para evitar o mofo na caixa. Vamos mostrar aqui os componentes. Aqui os componentes em madeira. A gente tem os marcadores dos jogadores, olha só, de bônus. A gente tem um para cada jogador, simboliza uma pessoa, né, com a cartola, bem recortados e também me parece que são bem pintados também. Prosseguindo, nós temos aqui os marcadores de ponto de vitória, um na cor de cada jogador, que são o preto, o branco, o azul e o vermelho. Várias chaves, estas chaves vão representar o lugar onde os jogadores têm os domínios, também nas cores dos jogadores, preto, vermelho, azul e o branco, elas são bem recortadas e bem pintadas também, como vocês podem ver, olha só. Vem várias delas. E uma coisa bem legal que eu sempre digo, que eu gosto bastante, como o jogo tem vários componentes destacáveis, e ele tem vários zip-locks, olha a quantidade de zip-locks para você armazenar o jogo, os componentes do jogo, para facilitar inclusive o setup do jogo. Aqui a gente já tem o manual do jogo, é um jogo que me chamou a atenção porque ele me parece ter regras simples e ele tem decisões bastante interessantes. Essa foi a primeira impressão que eu tive lendo o manual. Aqui ele descreve os componentes do jogo, mostra a preparação do jogo, mostra um setup, uma preparação alternativa. Olha, eu gosto muito quando os manuais fazem isso. Olha, eles demonstram onde estão as coisas e tem a descrição associada. A qualidade do material do manual eu gostei bastante. Aqui ele te dá uma visão do jogo, ele mostra as coisas que você pode fazer durante seu turno, que é colocar um edifício e realizar uma de 3 ações. E sempre com uns exemplos, mostrando os edifícios, os monumentos, os benefícios que você pode adquirir, ganhar durante o jogo, as fichas de bônus, os recursos, a terceira e última ação, que é pegar uma ficha de final do jogo, e o fim do jogo propriamente dito. É um manual de
7 páginas com bastante ilustrações, exemplos, gostei muito. E aqui no final ele tem um apêndice com todas as fichas de bônus do jogo devidamente explicado. Aqui ele já começa com os paintboards, são vários, como vocês podem ver, olha só. Parte da lateral da caixa e me parece que agora daqui para frente só são paintboards. A gente tem aqui destacar alguns, o objetivo não será destacar todos, mas se eu achar alguns erros para destacar, falarei para vocês. Gostei bastante da qualidade desse tile. Olha só, ele para montar o arco do triunfo aqui em cima, eu creio que com esse lado você montará o arco do triunfo montando o arco tridimensional e colocando em cima. E deste outro lado, caso você não queira utilizar com ele montado, você tem a imagem deles e creio que sejam todos os bairros ao redor do Arco do Triunfo. Gostei muito da textura da peça e também da gramatura dela, e bem cortada também. Aqui a gente tem parte para montar o Arco do Triunfo. Nesse caso aqui a gente já tem um monumento do jogo, olha só, você descartando ficha de prestígio, quanto que você tem que pagar por ele, aqui para colocar uma chave nele, aqui você tem a quantidade de recursos e aqui descartando essas fichas você pode ganhar pontuação. E o verso dele, a gente tem aqui para montar o Arco do Triunfo, não irei destacar agora, e aqui a parte de cima dele. Prosseguindo, a gente tem, creio que aqui seja um bairro dele, olha só, que o tabuleiro ele é modular, você vai marcar o bairro, aqui o lugar para colocar as construções, aqui você vai colocar as fichas de bônus e aqui o banco para você colocar a chave. E esse aqui, olha só, La Villette, com certeza o nome não é esse, ainda tem um lugarzinho aqui para você colocar as fichas de ponto de vitória. Aqui é a parte da frente dele e o verso ele não tem nenhuma arte, vamos dizer assim, nenhuma função de jogabilidade. Aqui a gente tem já os prédios, olha só, vou te mostrar um prédio. Aqui a gente tem o custo deles, ele te dá um bônus especial. Aqui como ele vai ficar na pilha, aqui ele te mostra no verso dele para você saber para qual bairro esse prédio, esse edifício entrará no jogo, e aqui um lugar para você colocar a ficha de bônus dele. Além disso, a gente tem aqui a ficha de pontuação, frente e verso, mesma coisa. A gramatura deles, olha, é a mesma, gostei bastante da gramatura. A gente tem o dinheiro, que na França, na época, era o franco. Aqui, ó, um franco, que é uma pequenininha, o de 5 e o de 10. Gramatura padrão, uma coisa bem legal que eu acho que é assim, a diferença de tamanho deles. Então, assim, pelo tato você consegue saber o valor das moedas. Os materiais, creio que seja mármore, madeira e ouro, também, ó. Os marcadores de prestígios, para a gente poder ganhar ponto na construção dos monumentos, ouro, prata e bronze. E aqui mostrando para vocês, olha, outro monumento, pode ser construído, aqui um quiosque. E o verso deles sempre esses aqui é o do monumento e aqui dos edifícios. Olha só, aqui nós temos, a gente tem mais edifícios. Aqui me parece que são restaurantes. Belleville. A gente tem o nome dos lugares. Opa, olha para você ver como está saindo fácil. A gente tem mais uma parte do tabuleiro para montar aqui, ao redor do Arco do Triunfo. A parte de trás a gente tem creio que seja um tipo de prédio desses em cada, vamos chamar assim, área. A gente tem mais ficha de pontuação, mais dinheiro aqui. A gente tem mais essas fichas de recurso e também de prestígio. Aqui mais um monumento. Aqui a gente tem, olha só,
mais uma peça. Essa peça aqui, no caso, a gente ganha, creio que seja ponto de vitória e gasta uma madeira para construir. Aqui sim deve ser um restaurante, tem um símbolo de restaurante aqui. Aqui, agora que eu estou vendo os símbolos, tem a cor e os símbolos também. Aqui, creio que seja um quiosque, uma banca de jornais, alguma coisa do tipo. Um livro, nesse caso aqui, um símbolo que representa um croissant, provavelmente uma padaria. Isso aqui são os restaurantes, olha só. O verso deles, os lugares onde vocês vão colocar e os verso dos recursos também. Olha, eu estou gostando bastante dos componentes, da arte, das coisas, da iconografia, olha só. A gente tem aqui, deve ser um hotel, um símbolo de cama, da cor azul. A gente tem mais outro monumento aqui, creio que seja um palácio. Olha só, realmente as coisas estão saindo muito bem e parecem muito bem recortados, ó. Também, gramatura muito boa. Parece que os componentes encartonados desse jogo têm uma qualidade excelente. A gente tem o amarelo, que são os teatros. Aqui a área, né? Um lugar, símbolozinho de uma chave. Aqui, lugar para você colocar os recursos ou as fichas de prestígio. Essa parte aqui, mais um monumento. Olha só, esse monumento aqui, se você gastar estas fichas de prestígio, você ganha estes pontos aqui, o preço deles e a quantidade e os recursos que você precisa para construir. Parte do verso. Você pode ver que essas peças, elas já saem muito tranquilamente. Esses outros aqui, confesso que não sei o que é. Parece um banco ou alguma coisa do tipo. Olha só, um monumento muito conhecido por todos. Torre Eiffel. Você vai poder construir a Torre Eiffel no jogo. E aqui, olha, já está, inclusive, um que já está destacado do jogo. Aqui, a gente vai montar os biombos para cada jogador. Que tem aqui a parte de baixo, olha só. Ficaria nessa posição aqui para o jogador poder colocar o dinheiro dele, as chaves dele. Acho muito legal quando tem esses biombos para os jogadores ficarem com as suas informações guardadas, né? Não à mostra dos outros jogadores, e que ele acaba usando esse espaço para outras finalidades, que é guardar os componentes, e aqui ele mostra o preço para compra e o preço para venda de cada um desses recursos aqui e de cada uma dessas fichas de recurso, de prestígio, desculpa. E aqui a gente tem o do jogador vermelho, telhadinho para ser montado. Temos aqui as coisas do jogador azul. Olha só. Como eu não destaquei a casa, vou destacar a casa dele, olha. Ele já, inclusive, já tem a opção aqui para ele já bem recortado mesmo para que seja montado facilmente. Mais um do jogador aqui. Opa. Mostrar o verso dele e a frente. Esse aqui deve ser do jogador verde. Tem o lingerie aqui. Ou o que está me parecendo é que aqui de um outro jogador, o prédio mais claro, creio que seja o jogador branco, se não me engano tem essa cor mesmo. Parte do verso, ó, só da gente colocar a mão assim, pode ver que já está saindo muito facilmente. A gente tem aqui as fichas de bônus, essa aqui no caso dá 3 dinheiros. O verso delas, a letra, isso aqui vai ajudar no setup. A gente tem as fichas de final de jogo, que eles têm a bandeirinha da França e no verso delas tem o benefício. Aqui a gente tem a trilha de pontos de vitória, onde a gente vai colocar as fichas de bônus. Olha, ele mostra aqui, coloca onde você vai colocar as peças, a parte dos bônus, ele vai encaixar nas áreas da cidade, né? Vai ficar ao redor das regiões, né? Dos bairros, vamos por assim dizer, que vão ficar ao redor do Arco do Triunfo.
pontos de vitórias, o local de colocar as fichas elas não vão, essa aqui provavelmente não vai ser aqui, mas enfim, só para mostrar para vocês, as fichas de bônus vão ficar aqui nesse lugar. Vocês podem ver, são bastante paintboard, qualidade muito boa, ele tem uma textura muito boa. Olha só. Pode ver que ele já destaca bem facilmente. Mais fichas de bônus, fichas de final de jogo, o verso delas. Aqui, inclusive, para quando tem mais jogadores, ó, pela quantidade de jogadores, para ele dar fazer um balanceamento do jogo. E uma coisa que eu tenho visto bastante pessoal elogiar, que é o balanceamento para 2 jogadores. Olha só. Parte da frente, parte do verso, ó, só mexendo com o cartonado ele já destacar. E aqui vamos mostrar os 2 últimos. Esse aqui no caso. Este aqui que vem com a base para ser montado o Arco do Triunfo. Mostrando 0 dinheiros, vamos dizer assim. Lugar para ser destacado. E por fim, o início da trilha de pontos de vitória e o início da trilha de fichas de bônus, e aqui onde você vai colocar o marcador de pontos de vitória e o seu marcador de bônus, que vai andar por essas trilhas pegando os tiles. Olha só, uma coisa que eu achei interessante mostrar para vocês são as peças montadas aqui, o Arco do Triunfo, para você colocar as chaves. Olha só, ele monta, fica bem montadinho, ele fica bem, não fica molengo. Aqui, ó. Bem, a qualidade, eu gostei bastante da qualidade do cartonado. Então aqui a gente tem o Arco do Triunfo, que a gente pode jogar com ele ou não. É um lugar legal de colocar as chaves aqui, apesar de você não ganhar dinheiro, mas você tem uma facilidade de movê-la para onde você queira. E aqui, olha só, vou mostrar para vocês, montado o escudo ou biombo do jogador. Olha que legal. E aqui ele pode guardar as coisas dele no lugar que fica secreto e ter fácil acesso para saber as trocas das coisas. Ou você pode comprar ou você pode vender. Aqui nesse caso eu queria que você só possa vender e aqui você pode comprar e vender. E evidentemente o preço de compra é maior do que o preço de venda. Então pessoal, esse foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo Paris, que foi lançado aqui no Brasil pela Grok Games. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um joinha. Qualquer crítica e sugestão é só postar embaixo que a gente responde para vocês. E se gostarem do nosso conteúdo, se inscrevam no canal. Beleza, galera? Falou, até mais, fui!